Em poucos minutos, uma bala vai atravessar o ar abafado do Rio de Janeiro e quase arrancar do Brasil seu primeiro presidente civil. Homens armados se aproximam do palácio. O país está à beira de uma guerra civil. E o nome que será gritado nas ruas, entre sangue e pólvora, é o dele, Prudente de Moraes. Ele terá pouquíssimo tempo para salvar a República de voltar às mãos dos militares. Um mandato só. 4 anos para provar que a lei pode ser mais forte que o canhão. Mas para entender como aquele homem, alvo de ódio e esperança, chegou até ali, precisamos voltar a um lugar improvável, silencioso e quente. Uma pequena cidade do interior de São Paulo, em meados do século XIX. Itu, 1841. O Brasil ainda é um império, governado por Dom Pedro II, e as fazendas de café começam a transformar a paisagem em torno da cidade. No meio desse mundo de escravos acorrentados e senhores de terra poderosos, nasce Prudente José de Moraes Barros, numa casa simples, cercada por ruas de terra batida. Ele nasce não herdeiro de títulos, mas de inquietações. Quando ainda é criança, algo acontece que marca para sempre sua vida. O pai, envolvido com os liberais que se levantam contra o governo imperial na revolta de 1842, é morto. De repente, o menino passa a crescer sem pai num país onde a lei parece sempre estar do lado dos mais fortes. Imagine aquele garoto magro, caminhando pela praça de Itu, observando senhores de cartola discutindo política na porta da igreja, enquanto escravos, descalços, carregam sacas de café até as carroças. O futuro presidente civil da República começa como um observador silencioso. Ele vê injustiça por todos os lados, mas ainda não tem palavras, nem poder, nem idade para enfrentá-la. O que ele tem é uma lembrança difusa de perda, de violência política e uma pergunta martelando: por que alguns homens podem tudo e outros nada? Naquela mesma época, bem longe dali, em quartéis espalhados pelo território imenso do Império, uma outra história começa. Jovens oficiais aprendem a obedecer ordens, a marchar em fila, a confiar mais na força das armas do que na força do debate. Entre eles, um dia, desponta um oficial sério, duro, de poucas palavras, que mais tarde o Brasil conhecerá como Marechal Floriano Peixoto. Ele ainda não sabe, Prudente também não, mas o destino dos dois vai se entrelaçar num confronto brutal entre farda e terno, entre disciplina militar e paciência institucional. O rival ainda está difuso, à distância, mas já existe, crescendo na sombra dos quartéis. O tempo passa, e o menino de Itu precisa escolher um caminho. No Brasil daquela época, estudar era privilégio de poucos. Mas Prudente, sustentado por esforço próprio e por uma família que insiste em não se entregar ao fatalismo, vê-se abrir uma porta improvável, a Faculdade de Direito do Largo de São Francisco, em São Paulo. Entrar ali, para um filho de interior, é como atravessar um portal para outro mundo. As paredes antigas da faculdade guardam debates inflamados, ideias de liberdade, discussões sobre o fim da escravidão e até sussurros, proibidos sobre a queda da monarquia. Quando chega ao Largo de São Francisco, Prudente é um jovem sério, de voz calma, mas com um olhar que não se distrai. Ao seu redor, colegas brilham em discursos teatrais, recitam poesia, representam peças políticas. Alguns sonham com carreiras brilhantes ao lado do imperador, juízes respeitadíssimos, ministros da coroa. Outros querem apenas riqueza e influência nas províncias. Prudente observa, escuta, espera a sua hora de falar. É ali que se forma a sua primeira grande marca. Em vez de buscar o brilho imediato, ele aprende a construir a autoridade com discrição e firmeza. Entre as paredes escuras da faculdade, o conflito que vai marcar sua vida ganha forma. De um lado, os jovens que acreditam na monarquia, que seguram com orgulho retratos de Dom Pedro II e defendem que o Brasil precisa apenas de pequenas reformas, não de revoluções. Do outro, uma minoria barulhenta, que lê panfletos vindos da Europa, fala de repúblicas, de povo soberano, de fim do poder vitalício. Prudente escuta ambos. Por algum tempo, hesita. O caminho monárquico parece mais seguro, mais previsível, cheio de cargos bem remunerados. Mas algo dentro dele se recusa a aceitar um sistema que trata a política como privilégio hereditário. Em uma noite abafada, após uma aula sobre direito constitucional, o jovem Prudente participa de um debate acalorado num salão iluminado por lampiões. Um colega, defensor ardoroso da monarquia, o provoca. Como pode alguém sério apoiar uma mudança tão radical quanto a república num país que mal sabe ler? O salão fica em silêncio.
Prudente, que até então falara pouco, levanta-se, com voz firme, sem teatralidade, dispara uma frase que seus colegas não esquecem. Se o povo não está pronto, a culpa não é dele. É de quem governa sem deixá-lo aprender. Naquele instante, ele deixa de ser apenas mais um estudante, torna-se um líder em formação. Formado em direito, Prudente poderia ter ficado na capital, perto dos centros de poder, esperando um cargo oferecido por algum ministro influente. Em vez disso, volta para o interior, para a então Vila Nova da Constituição, futura Piracicaba. Torna-se advogado, percorre estradas poeirentas atendendo fazendeiros, comerciantes, pequenos proprietários, mas em cada caso que pega, ele enxerga algo além do processo. Vê a estrutura social injusta, a desigualdade gritante, o peso da escravidão ainda viva, e começa a perceber que, se quiser mudar alguma coisa, não basta ganhar causas no tribunal. É preciso entrar no jogo político. É nesse cenário que Prudente dá seu primeiro passo formal na política, na esfera municipal. Aceita cargos locais, envolve-se com a Câmara, aprende dia a dia a linguagem dos coronéis, a lógica dos acordos, o ritmo lento e, muitas vezes, frustrante da administração pública. Ele não é um tribuno inflamado. Não conquista pela emoção fácil, mas pela coerência. E isso desperta um tipo particular de resistência. Os que se sentem ameaçados por alguém que não pode ser comprado com promessas fáceis, enquanto Prudente sobe, degrau por degrau, na política local, seu grande antagonista se fortalece do outro lado do país político. O Exército. As derrotas na Guerra do Paraguai, a insatisfação com a forma como o Império trata os militares, a influência das ideias positivistas, tudo isso vai fermentando um ressentimento nas casernas. Oficiais como Floriano Peixoto aprendem a desprezar políticos civis, que consideram frágeis, indecisos, corruptíveis. Nasce ali uma crença perigosa. Só a espada pode salvar a pátria quando os civis falham. Prudente, no entanto, insiste em outro caminho. Ele se aproxima de grupos que defendem o fim da escravidão, participa de debates, dá suporte jurídico a causas abolicionistas. A escravidão, para ele, não é apenas uma questão moral. É uma ferida institucional que corrói a legitimidade de qualquer governo. Em discursos nas câmaras locais, ele questiona como um Estado pode se dizer ordeiro e civilizado se aceita que seres humanos sejam comprados e vendidos. Suas palavras não são revolucionárias no tom, mas são revolucionárias no conteúdo, especialmente dita por alguém que vem de uma província, dominada por grandes fazendeiros. Um dos momentos decisivos dessa ascensão vem quando Prudente é eleito deputado provincial e depois deputado geral no Império. De repente, o menino de Itu está no coração do poder imperial, no Rio de Janeiro. O contraste é brutal. Salões luxuosos, carruagens reluzentes, políticos que se tratam por títulos pomposos, enquanto, lá fora, o povo circula pelas ruas sem voz nem vez. Ali, no Parlamento Imperial, Prudente testemunha de perto o jogo de aparências que mantém a monarquia em pé. Concessões pontuais, discursos bem redigidos, reformas lentas demais para um país em ebulição. No parlamento, ele encontra também seus primeiros rivais diretos. Monarquistas experientes, oradores brilhantes, tentam ridicularizar as ideias republicanas, chamando-as de modas passageiras, coisas de jovens exaltados. Prudente, porém, não se deixa intimidar. Em vez de gritar mais alto, fala com frieza. Usa artigos da própria Constituição Imperial para mostrar que o sistema concentra poder demais no imperador, que a representação é limitada, que as províncias vivem à sombra do centro. A cada intervenção, ganha respeito e inimigos. Enquanto isso, nas fazendas que enriquecem o império, a tensão aumenta. A escravidão começa a ser questionada não só por idealistas, mas também por aqueles que percebem que o Brasil está ficando isolado no mundo. Quando a Lei Áurea é finalmente assinada, em 1888, abolindo oficialmente a escravidão, o Império pensa ter feito um gesto grandioso, mas para muitos é tarde demais. Fazendeiros ressentidos, escravos libertos sem apoio, militares subestimados, republicanos organizados. A soma de forças que derrubará. A monarquia já está quase completa. Prudente de Moraes, agora uma figura respeitada em São Paulo e no cenário nacional, organiza-se com outros republicanos. Nasce o Partido Republicano Paulista, o PRP, que passa a ser a plataforma política de uma elite agrária que, ao mesmo tempo, deseja modernização institucional e manutenção de seu poder econômico.
Prudente transita nesse labirinto com habilidade. É republicano convicto, mas sabe que, sem o apoio dos grandes fazendeiros de café, a república pode nascer frágil, sem base. Ele está o tempo todo no fio da navalha entre ideal e pragmatismo. Do outro lado, os militares, cada vez mais incomodados com o que veem como indecisão do império, conversam em voz baixa nos quartéis. Nesses corredores úmidos, ideias perigosas se consolidam. E se o exército, cansado de humilhações, simplesmente derrubasse a monarquia? E se a república viesse não das tribunas? Como sonham homens como Prudente, mas da ponta das baionetas? Floriano e outros oficiais aprendem a ver a república não como um ideal democrático, mas como um arranjo útil para fortalecer o próprio exército. O que Prudente talvez não perceba naquele momento é que ele está caminhando rumo a um duelo histórico. De um lado, ele e seus aliados civis, que sonham em construir instituições estáveis, um sistema de leis que não dependa do humor de generais nem da vontade de um monarca. Do outro, homens fardados que acreditam que a política é um campo de batalha, onde hesitar é perder, e onde a arma é o argumento final. O conflito ainda não explodiu, mas o palco já está montado. No final da década de 1880, a sensação de urgência invade a vida de Prudente. Ele sabe que o tempo da monarquia está acabando. Sente, em conversas reservadas, em cartas trocadas, em reuniões discretas em casas de São Paulo, que algo grande está por vir. Mas também sente o peso de uma contagem regressiva silenciosa. Se os republicanos civis demorarem demais, se hesitarem, os militares podem tomar a dianteira e transformar a nova ordem num regime em que a lei seja apenas um verniz para o poder da farda. Cada viagem de Prudente entre São Paulo e o Rio de Janeiro, cada sessão no parlamento, cada reunião do PRP ganha um ar de corrida contra o relógio. Ele não é um revolucionário de barricada, não lidera motins, não pega em armas. Sua arma é outra: a capacidade de articular, de negociar, de convencer. Mas será isso suficiente num Brasil cansado, desigual, explosivo? Ou, no momento decisivo, a voz serena do advogado de Itu será abafada pelo estrondo dos canhões? À medida que 1889 se aproxima, o cenário fica ainda mais tenso. O imperador envelhecido parece distante. As notícias das províncias mostram descontentamento, insatisfação, intrigas. Republicanos civis aceleram sua articulação, militares conspiram, fazendeiros fazem cálculos frios sobre o que ganharão ou perderão com a mudança. Prudente agora não é mais apenas um participante. Ele é peça central numa engrenagem que pode redefinir o país. E cada dia que passa, estreita a janela de tempo para evitar que a República nasça sob tutela dos quartéis. Naquele ano decisivo, enquanto os primeiros rumores de um possível golpe chegam aos ouvidos dos políticos, Prudente precisa fazer escolhas duras. Aproximar-se demais dos militares significa correr o risco de legitimar um futuro domínio da farda sobre a política. Afastar-se demais pode deixá-lo e seus aliados completamente fora do processo. É um jogo de equilíbrio delicado, onde um passo em falso pode custar não apenas a carreira, mas o que ele mais valoriza: a chance de ver um Brasil governado por civis, com instituições respeitadas. É assim, no fio desse tempo que corre rápido demais, que encontramos Prudente de Moraes na véspera do grande rompimento. O menino órfão de Itu, o estudante calado do Largo de São Francisco, o advogado incansável do interior, o deputado que enfrentou a monarquia com argumentos frios, está prestes a assistir e a participar do nascimento de um novo regime. Em poucas horas, generais vão marchar pelas ruas do Rio de Janeiro, bandeiras vão ser trocadas, o hino imperial vai ceder lugar a outra melodia. E no meio de tudo isso, um homem civil, obstinado e silencioso, começará a trilhar o caminho que o levará ao topo do poder e ao confronto direto com seu maior rival de farda. O que você faria se descobrisse que o sonho da sua vida foi roubado por quem deveria ser seu aliado? Em 15 de novembro de 1889, quando a República finalmente é proclamada, Prudente de Moraes não sobe em nenhum palanque, não aparece em gravuras heróicas, não ergue espada alguma. Quem entra para os livros ilustrados é o Marechal Deodoro da Fonseca, rodeado de oficiais. A cena é quase cruel. Depois de anos defendendo a República nas tribunas, o civil que acreditava na força da lei assiste à vitória do seu ideal nascer pelas mãos da farda. A República chega, mas não do jeito que ele imaginou. E, pior, ela já nasce com um relógio escondido, contando o tempo até um confronto inevitável entre civis e militares.
Nos dias que se seguem ao 15 de novembro, o Rio de Janeiro é um turbilhão. Bandeiras imperiais desaparecem às pressas. Bustos de Dom Pedro II são retirados de repartições públicas. Símbolos monárquicos somem das salas de audiência. Nas ruas, curiosos se espremem para ver tropas marchando, oficiais de peito estufado, bandas tocando um hino que o povo ainda não sabe cantar inteiro. Por trás desse espetáculo, no entanto, o que se decide não está na calçada, mas em salas fechadas. Ali, em mesas cobertas de papéis, Prudente de Moraes começa a exercer o papel que mudará sua trajetória: o de construtor silencioso da nova ordem. Quando é eleito para a Assembleia Constituinte, em 1890, e depois escolhido presidente dessa Assembleia, Prudente entra em cena de forma discreta, mas decisiva. Imagine-o sentado à mesa diretora, martelo em mãos, conduzindo debates que vão definir o que é ser brasileiro na República. À sua frente, velhos monarquistas adaptados à nova realidade dividem espaço com republicanos exaltados e militares inquietos. Cada artigo da futura Constituição é uma batalha. Deve-se concentrar poder no presidente ou fortalecer o Congresso? Dar autonomia aos estados ou mantê-los sob rédea curta? E, principalmente, como evitar que um regime nascido de um golpe militar se transforme numa ditadura de quartel? É nesse palco que o antagonista de Prudente ganha contornos definitivos, enquanto o presidente da Constituinte tenta, linha por linha, erguer barreiras institucionais contra o abuso de poder. Nos bastidores, cresce a influência de Floriano Peixoto, o vice de Deodoro. Floriano observa com desconfiança aquele civil magro, de fala pausada, que insiste em limites ao executivo e garantias ao legislativo. Para ele, isso é vulnerabilidade. Em tempos de crise, pensa o Marechal, a nação precisa de disciplina, não de debates intermináveis. A tensão é quase palpável. De um lado, a caneta de Prudente. Do outro, as baionetas de um exército que se sente senhor da República recém-nascida. A Constituição de 1891 é, em grande parte, filha desse embate invisível. Republicana, federalista, inspirada no modelo dos Estados Unidos, ela reduz a aura sagrada do poder central e dá mais autonomia aos estados. Para Prudente, é uma vitória parcial. A República tem, finalmente, um texto que não foi ditado pelo trono nem pelas armas, mas votado por representantes do povo. Ainda assim, há concessões que lhe pesam. Ele sabe que, por trás dos artigos e parágrafos, os militares continuam fortes, armados, insultados pelo passado recente e prontos a intervir se sentirem que os civis exageraram na liberdade. A lei está no papel, mas ainda não conquistou o respeito da farda. Ao término da Constituinte, Prudente retorna para São Paulo com um novo peso nos ombros. Não é mais apenas o advogado, o deputado, o republicano histórico. Agora é um dos rostos da República Civil. Em 1891, torna-se presidente do Estado de São Paulo. Na prática, governador, numa função estratégica. São Paulo é o coração econômico em expansão, alimentado pelo café e por uma elite que quer poder em Brasília. Ou melhor, no Rio. Prudente assume o cargo com um objetivo duplo e ambicioso: consolidar a autonomia paulista dentro da nova federação e, ao mesmo tempo, provar que um governo civil pode ser firme sem ser brutal, eficiente sem apelar para o medo. Mas enquanto em São Paulo Prudente tenta construir uma administração ponderada, no Rio de Janeiro o clima enlouquece. O Marechal Deodoro, acostumado a mandar em quartéis, descobre que governar uma república constitucional é bem diferente. O Congresso discorda, debate, recusa projetos. Jornalistas criticam. A impaciência cresce. Em novembro de 1891, apenas alguns meses depois de promulgada a Constituição que Prudente ajudou a moldar, acontece o golpe. Deodoro dissolve o Congresso, atropela a lei recém-nascida, tenta governar sem o incômodo dos civis. É como se, diante de todos, alguém rasgasse o pacto que mal havia secado. A reação é imediata. Navios da Marinha ameaçam bombardear o Rio, oficiais se dividem, a crise beira a guerra civil. No meio desse caos, um nome ressoa como sombra: Floriano Peixoto. Vice-presidente, ele representa a promessa de ordem, se Deodoro cair. Em São Paulo, Prudente acompanha as notícias com preocupação crescente. A república que ele ajudou a fundar corre o risco de se transformar numa sequência de pronunciamentos militares, cada um mais autoritário que o anterior. A contagem regressiva muda de rosto. Agora não se trata apenas de ganhar espaço para civis, mas de impedir que a Constituição morra.
Antes de completar 1 ano de idade, quando Deodoro renuncia, pressionado pela crise, e Floriano assume a presidência, o país suspira. Mas é um suspiro tenso. O novo presidente é logo apelidado de Marechal de Ferro. Não vê com bons olhos a autonomia dos estados. Não tolera bem oposição organizada. Desconfia profundamente dos políticos civis. Para Floriano, muitos deles são oportunistas que surfaram a mudança de regime sem derramar uma gota de suor nos quartéis. Nesse ambiente, Prudente, como presidente de São Paulo, passa a ser visto em Brasília como um potencial foco de resistência civil. Um homem com base política própria, com ideias firmes e, pior, respeitado por boa parte da elite paulista. O conflito, antes teórico, começa a ganhar corpo. Em reuniões reservadas, chegam a Prudente rumores de que o governo central pode intervir em estados insubordinados. Alguns aliados sugerem prudência máxima, acomodação, talvez até elogios públicos a Floriano para evitar atritos diretos. Ele, no entanto, sabe que cada gesto de submissão abre espaço para mais arbítrio. Entre a sobrevivência política imediata e a fidelidade ao projeto de uma república de leis, Prudente escolhe o caminho mais arriscado, mantém posição firme em defesa da autonomia paulista, recusa-se a ser apenas um administrador dócil de café e impostos. A tensão aumenta tanto que o cargo de presidente do Estado começa a parecer uma armadilha. Se permanece, pode ser esmagado por uma intervenção federal violenta. Se quebra completamente com o governo central, arrisca arrastar São Paulo para uma crise aberta com o Exército. Em 1892, a decisão vem como um corte seco. Prudente renuncia ao governo do Estado. É um gesto que muitos interpretam como derrota, recuo, fraqueza. Mas na lógica dele, é o contrário. Sair do cargo é recusar-se a legitimar um ambiente de tutelagem militar. Ele abre mão de um posto poderoso para, paradoxalmente, se tornar ainda mais perigoso aos olhos de Floriano. Um civil livre, com autoridade moral, fora da máquina oficial, livre do peso administrativo, Prudente volta à advocacia e à articulação política. O ex-governador passa a percorrer corredores, gabinetes, casas de aliados, construindo uma rede que vai muito além de São Paulo. A pauta é clara e urgente. É preciso garantir que, ao fim do mandato de Floriano, em 1894, a sucessão presidencial seja feita dentro das regras constitucionais, por eleição, e não por mais um ato de força. Cada conversa, cada carta, cada reunião é parte de uma campanha silenciosa para lembrar ao país que existe uma Constituição, aquela mesma que ele ajudou a escrever, e que ela não é um pedaço de papel descartável. Enquanto isso, o governo Floriano mergulha o Brasil em um período de repressão e medo. A oposição é tratada como traição. Parlamentares hostis ao governo sofrem pressões. Jornais são perseguidos, críticos são presos e enviados a navios-prisões ancorados. Na Baía de Guanabara, onde centenas de homens dividem porões abafados, sem processo legal. A revolta da Armada, em 1893, leva navios de guerra a se rebelarem contra o governo, e o Rio de Janeiro passa a viver sob a ameaça de bombardeio. De um lado, marinheiros revoltosos, de outro, o governo disposto a tudo para vencer. No meio, civis assustados, fugindo de casas próximas à orla, levando crianças pela mão enquanto canhões apontam para a própria capital. Essa guerra no mar tem também um componente invisível em terra: a caça aos inimigos internos. Qualquer civil que se oponha a Floriano pode ser enquadrado como cúmplice da revolta. O nome de Prudente surge em listas de suspeitos, circula em conversas de bastidores, é cuspido em reuniões de florianistas exaltados. Há quem defenda sua prisão, há quem queira bani-lo do país. Ele vive por um tempo sob o risco concreto de ser levado algemado, sem julgamento justo. A distância entre o sonho de uma república civilizada e a realidade de perseguições brutais nunca pareceu tão grande. É nesse ambiente opressivo que o duelo entre Prudente e Floriano atinge seu auge simbólico, mesmo sem que os dois se enfrentem frente a frente num palanque. De um lado, o Marechal de Ferro, que acredita que apenas um poder central duríssimo pode manter o país unido. Do outro, o advogado de Itu, que insiste na ideia de que a verdadeira força de uma república está em respeitar regras, prazos, eleições. A contagem regressiva para 1894 vira um relógio de pressão. Cada dia que passa sem que Floriano confirme a realização das eleições é um dia em que o Brasil se pergunta se a Constituição será obedecida ou rasgada mais uma vez.
Quando finalmente fica claro que haverá sucessão constitucional, o xadrez político entra em movimento acelerado. Militares florianistas trabalham para lançar um candidato alinhado ao exército, que garanta a continuidade da linha dura. Do lado civil, surge com força um nome que parece inevitável: Prudente de Moraes. Ele é o símbolo do Brasil que não pegou em armas, mas que nunca deixou de lutar. O homem que escreveu a Constituição governou São Paulo, enfrentou Floriano sem subir em barricadas. O republicano que é respeitado pelos fazendeiros e ouvido pelos juristas, um raro ponto de encontro entre interesses regionalizados, Prudente aceita a candidatura sabendo que não está entrando numa eleição comum. É quase um plebiscito sobre o futuro da República. Civil ou militar, lei ou força, terno ou farda. Ele tem, mais uma vez, um limite de tempo cruel. Poucos meses de campanha para reverter anos de medo, desconfiança e propaganda oficial. Com saúde nem sempre robusta, viajando em trens desconfortáveis, dormindo pouco, ele percorre estados, conversa com lideranças, faz discursos contidos mas firmes, não promete milagres, não vende epopeias. Promete algo quase banal, e justamente por isso, revolucionário: normalidade institucional. Nos bastidores, porém, a campanha é um campo minado. Rumores de conspirações, ameaças veladas, movimentos de tropas em regiões sensíveis alimentam o medo de que, se a vitória civil se desenhar, uma nova ruptura possa ser tentada. A sombra de Floriano paira sobre cada voto. Alguns aliados de Prudente chegam a aconselhar moderação extrema nos discursos, evitando qualquer crítica direta ao Marechal para não provocar reações perigosas. O candidato civil sabe que qualquer frase mal colocada pode ser usada como pretexto para cancelar, adiar ou manipular o processo. Ele faz, então, o que sempre fez de melhor. Fala pouco, com precisão cirúrgica, apostando que a sobriedade pode vencer a intimidação. O dia da votação chega envolto em tensão. Nos corredores do poder, sussurra-se que, se o candidato civil vencer por margem estreita, contestar-se-á o resultado. Se a vitória militar for apertada, fala-se em garantir a ordem nas ruas. O país inteiro parece respirar em intervalos curtos, à espera do anúncio. Quando os votos são contados e o resultado se consolida, a cena é quase anticlimática. E por isso mesmo, poderosa. Não há canhões disparando, não há tropas marchando, não há proclamação espetacular na praça. Há números, papel, votos. Prudente de Moraes é eleito presidente da República. A vitória, porém, não é um final feliz, e sim o início de um novo tipo de perigo. O homem que sonhava com uma república civil chega ao topo do poder com uma missão ingrata: provar, em apenas 4 anos de mandato, que um presidente sem farda pode governar um país traumatizado por golpes, revoltas e ditaduras de ocasião. Ele sabe que não terá direito à reeleição, que sua passagem é única e irrepetível. Sabe também que muitos nos quartéis apenas aguardam um deslize seu para dizer: viram? Civil não aguenta. É melhor voltar ao comando militar. Na noite em que toma ciência definitiva de sua eleição, Prudente não explode em comemorações estrondosas. Imaginemos sua figura, já cansada, olhando pela janela de um quarto mal iluminado, ouvindo ao longe algum foguete perdido, um grito isolado de "Viva!". Dentro dele, a sensação é outra: a de estar entrando numa casa em chamas com apenas um balde de água nas mãos. O país está dividido, as finanças públicas em frangalhos, o exército inquieto, revoltas regionais latentes. Ele tem 4 anos. 4 anos para mostrar que a caneta presidencial de um civil pode ser mais firme do que o sabre. 4 anos para impedir que o Brasil volte a ser refém de salvadores fardados. Enquanto a notícia de sua eleição se espalha pelos jornais, pelas mesas de café, pelas conversas sussurradas em clubes militares, algo mais se espalha, invisível: o medo e a esperança misturados. Para uns, Prudente é o prenúncio de caos, um advogado idealista tentando controlar um país indomável. Para outros, é a última aposta numa república de verdade. O rival de farda ainda ocupa o imaginário, mesmo fora do poder. O Marechal de Ferro permanece como referência para todos que veem. Na força bruta, a única linguagem política eficaz, o confronto entre esses dois modelos não terminou com a eleição. Ele apenas mudou de campo. Agora, ele será travado dentro do palácio, no coração do governo, sob o olhar desconfiado de um exército que não está disposto a voltar humildemente para os quartéis. E é assim,
com o relógio correndo mais rápido do que nunca, que Prudente de Moraes se aproxima da cerimônia de posse. O menino de Itu, o estudante silencioso do Largo de São Francisco, o presidente da Constituinte, o governador que renunciou para não se curvar ao autoritarismo, está prestes a atravessar as portas do Palácio do Governo como chefe de Estado. O Brasil, marcado por golpes e sabres, vai pela primeira vez ser comandado por um civil eleito. Mas do lado de fora dos muros, o barulho surdo dos quartéis e o murmúrio de revoltas no interior lembram que a luta pela consolidação institucional está apenas começando. O tempo é curto, os inimigos são muitos, e um único erro pode fazer a República escorregar de volta para as mãos das armas. No instante em que Prudente de Moraes ergue a mão para prestar juramento, há dois países respirando ao mesmo tempo. Dentro do salão, o Brasil das frases solenes, das roupas engomadas, das autoridades alinhadas em fileiras. Lá fora, o Brasil da pólvora, da miséria e do medo. Marinheiros ainda ressentidos das revoltas, soldados marcados por guerras internas, populações inteiras fugindo do barulho dos canhões. Quando ele diz cumprir e fazer cumprir a Constituição, não é só fórmula de cerimônia. É uma provocação direta aos quartéis que ainda se consideram donos da República. E há um relógio invisível na parede, marcando um prazo implacável. 4 anos, sem chance de reeleição, para provar que um civil consegue governar um país acostumado a obedecer ao som das armas. O palácio, que aos olhos do público parece cenário de estabilidade, por dentro é quase um campo minado. Servidores que serviram ao Império, funcionários que juraram fidelidade a Deodoro, devotos de Floriano, oportunistas que mudam de lado conforme o vento, todos circulam pelos corredores, escutando, passando bilhetes, testando o novo presidente. O rosto de Prudente, sério e contido, não revela o tumulto interno. Ele sabe que qualquer gesto de hesitação será lido como fraqueza. Logo nas primeiras reuniões, insiste em um detalhe que parece pequeno, mas é profundamente simbólico. Ministros civis fortes, juristas, respeitados, técnicos em finanças ao lado de militares cuidadosamente escolhidos, a mensagem é clara, embora não seja dita em voz alta. A farda não manda mais sozinha. Pela primeira vez, a mesa do poder tem mais ternos do que uniformes. Mas o Brasil que Prudente começa a governar é um paciente em estado grave. A Revolução Federalista ainda sangra o sul do país, deixando corpos em valas comuns e cidades marcadas por execuções sumárias. No mar, o rastro da revolta da Armada ainda é lembrado em cascos de navios perfurados e em famílias que perderam tudo tentando fugir de bombardeios. A economia, após o delírio do encilhamento, está de joelhos. Moeda desvalorizada, crédito escasso, contas públicas em frangalhos. Em cada reunião com ministros, há um dilema escondido: gastar para pacificar regiões rebeldes ou poupar para evitar o colapso financeiro? Cortar benefícios militares e irritar oficiais, ou manter privilégios e trair o discurso de república austera? Em vez de um país pronto para ser administrado, Prudente encontra um incêndio em vários cômodos ao mesmo tempo. É nessa fogueira que o antagonista de Prudente muda de forma. Floriano já não está na cadeira presidencial, mas sua sombra é quase mais poderosa do que quando ocupava o cargo. Em quartéis, retratos do Marechal de Ferro são tratados como ícones. Em rodas de oficiais, repete-se a ideia de que só um punho militar firme mantém o país unido. Muitos desses homens olham para o novo presidente civil como um intruso, um visitante temporário em um poder que, no fundo, consideram deles. Termos como fraqueza civil, governo de bacharéis, república de papel, circulam em conversas abafadas. A disputa já não é apenas entre duas pessoas, mas entre dois modelos de país: o da disciplina de quartel e o da negociação política. E Prudente, sentando-se todos os dias à sua escrivaninha, sente o peso de ser o rosto da alternativa frágil. Nos primeiros meses de governo, ele toma uma decisão que parece contraditória com sua imagem de moderado. Para encerrar a Revolução, federalista, mantém e reforça generais de mão pesada no comando da repressão no Sul. Enquanto discursa sobre legalidade no Rio, tropas leais à República varrem campos gaúchos, dissolvem acampamentos rebeldes, prendem líderes, fuzilam combatentes. É um choque brutal entre ideal e realidade. Prudente, o defensor das instituições, autoriza a continuidade de uma guerra civil interna, sabendo que cada tiro disparado pode ser usado contra sua imagem de civilizado.
Mas na lógica cruel do momento, ele enxerga uma escolha limitada. Ou encerra rapidamente a insurreição, mesmo à custa de dureza. Ou verá generais florianistas usarem o caos para justificar um retorno aberto do governo militar. Para salvar a República Civil, ele precisa, por um tempo, tolerar o rosto mais violento do Estado. As batalhas não se travam apenas com pólvora. Na frente econômica, o cenário é quase tão ameaçador quanto no campo de batalha. O governo herdou uma dívida crescente, um sistema bancário desacreditado e uma elite cafeeira ansiosa por garantias. Se o dinheiro acabar, soldados não recebem soldo, funcionários públicos param, o descontentamento vira combustível para novos motins. Prudente passa noites mergulhado em relatórios, números, pareceres. Em vez de generais, agora sentam à sua frente economistas, financistas, representantes de bancos estrangeiros. Ele precisa convencer o mundo de que o Brasil, governado por um civil, é um devedor confiável. Ao mesmo tempo, equilibra interesses internos. Fazendeiros paulistas querem proteção para o café, políticos de outros estados exigem recursos para obras e reconstruções. Com tempo limitado de mandato, ele sabe que não pode prometer milagres. Precisa, sobretudo, evitar o colapso. Enquanto tenta domar a economia e pacificar o território, Prudente enfrenta um inimigo que não aparece nos mapas: seu próprio corpo. A saúde, já frágil, cobra o preço de décadas de trabalho e de meses de tensão constante. Crises de exaustão, dores, febres. Em determinado momento, o desgaste é tamanho que ele se vê obrigado a fazer aquilo que mais teme: afastar-se temporariamente do comando, entregando a presidência interinamente ao vice, Manuel Vitorino. Para o público, o anúncio é revestido de formalidade e tranquilidade. Nos bastidores, é recebido como um terremoto silencioso. Se o primeiro presidente civil já parece vulnerável aos olhos dos militares, o que significa um presidente que admite não ter forças físicas para governar o tempo todo? O relógio de 4 anos de repente parece correr ainda mais rápido. Na ausência de Prudente, o palácio se reorganiza. Manuel Vitorino imprime seu próprio estilo, afasta certas figuras, aproxima outras, ganha simpatias e desperta desconfianças. Em conversas privadas, alguns começam a perguntar se o vice não ambiciona prolongar sua influência para além do combinado. Em quartéis, oficiais testam limites. Pedidos de recursos extras, exigências de promoções, comentários maliciosos sobre governos que vão e vêm, longe do centro do poder, cercado por médicos e pela família. Prudente lê jornais com manchetes traiçoeiras, insinuações sobre um possível enfraquecimento definitivo, rumores de que sua saída pode ser mais longa do que o previsto. Pela primeira vez desde que entrara na vida pública, o adversário não é apenas externo. O risco é ser ultrapassado por dentro, por um aliado que, sob o pretexto de continuidade, se transforme em novo protagonista. O retorno ao poder é, por isso, um momento de tensão máxima. Quando Prudente reassume formalmente a presidência, não é o mesmo homem que havia deixado o gabinete semanas antes. Está mais magro, mais cansado, mas também mais decidido a não permitir que o cargo escape de suas mãos sem completar a missão que se impôs. Promove ajustes no ministério, recompõe alianças, estabelece limites claros com o vice. Entre os militares, escolhe cuidadosamente com quem dialogar. Aproxima-se de figuras como o ministro da Guerra, General Machado Bittencourt, que, embora fardado, compreende a importância de não transformar o exército em partido político armado. Ao lado desses aliados improváveis, Prudente tenta algo quase revolucionário: criar um pacto tácito em que os quartéis aceitem o papel de garantidores da lei e não de autores da política. Mas a maior prova desse pacto ainda está por vir, vinda de um lugar que, até então, poucos olhavam com atenção: o sertão baiano. Lá, em Canudos, um povoado cresce em torno de um líder religioso, Antônio Conselheiro, atraindo retirantes, ex-escravos, camponeses, sem terra, gente que foge de impostos e de promessas quebradas. Aos olhos dos desamparados, é um refúgio. Aos olhos dos poderosos, um foco de inquietação. Jornais do litoral, alimentados por boatos e interesses políticos, começam a pintar Canudos como um ninho de monarquistas, uma ameaça à República. A notícia chega ao Rio como se fosse parte de um enredo de pesadelo. Um novo império, nascente no meio da Caatinga, desafiando a autoridade do governo civil. Para os inimigos de Prudente, é a oportunidade perfeita. Se ele hesitar,
dirão que é fraco. Se agir com dureza, dirão que traiu seus ideais. Pressionado por editoriais inflamados, por discursos no Congresso e por generais ansiosos por provar sua eficiência, Prudente autoriza o envio de tropas a Canudos. A primeira expedição é pequena, confiante, quase arrogante, e é derrotada. Homens treinados na disciplina do quartel voltam humilhados. Alguns nem voltam. A segunda expedição, maior, também enfrenta resistência feroz. Emboscadas, tiros vindos de casebres de barro, facões simples que, no corpo a corpo, valem tanto quanto baionetas. Começam a chegar ao rio relatos de soldados mortos sob o sol escaldante, corpos insepultos, cabeças exibidas como troféus. A opinião pública entra em ebulição. Caricaturas de Prudente são desenhadas com traços de indecisão. Articulistas o acusam de conduzir a República ao ridículo. Nos quartéis, o coro dos que duvidam de civis ganha novo fôlego. Se Floriano estivesse aqui, isso acabava em uma semana. O cerco se fecha de tal maneira que Prudente é empurrado para a decisão mais dura de seu governo. Autoriza uma grande expedição final, com milhares de homens, artilharia pesada, logística cuidadosa. Trens lotados de soldados partem para o interior. Bandas tocam marchas, bandeiras tremulam. Para muitos, é a guerra santa da República contra a rebelião fanática. Para Prudente, é a escolha entre deixar que o Estado pareça impotente ou assumir o peso de uma campanha que pode terminar em massacre. Na solidão do gabinete, ele assina ordens, lê relatórios, tenta manter alguma noção de limites. Mas a distância entre a mesa de trabalho no Rio e o chão seco de Canudos é grande demais. Quando a notícia da queda total do Arraial chega à capital, o que se celebra oficialmente como vitória tem, nas entrelinhas, o sabor amargo de uma cicatriz moral. Canudos vira cinza, e com ele desaparece a comunidade que desafiara a lógica do Brasil oficial. O exército volta ao Rio em triunfo, saudado em desfiles, cercado por multidões curiosas. Prudente, que autorizou a campanha, precisa agora transformar a vitória militar em afirmação política de seu projeto de república. Faz discursos exaltando a unidade nacional, a defesa das instituições, a necessidade de paz duradoura. Ao mesmo tempo, evita transformar a operação num culto ao militarismo. Não há coroação de generais salvadores da pátria. Não há convite para que as armas ocupem o centro permanente do palco. A mensagem discreta é insistente. O exército cumpriu uma missão de Estado, sob comando civil. A república não é deles. É de uma ordem legal que eles, como qualquer outro corpo, devem servir. Aos poucos, por baixo do barulho dos grandes eventos, Prudente vai plantando algo mais difícil de perceber do que leis ou monumentos. Hábitos institucionais. O Congresso funciona sem a ameaça constante de baionetas à porta. Governadores de estados, muitos deles poderosos coronéis regionais, aprendem a negociar com o governo central sem precisar acenar. Com a proteção de generais amigos, em vez de discursos inflamados diários, o presidente adota um estilo quase burocrático. Horários, despachos, reuniões regulares, relatórios. Para quem esperava gestos espetaculares, pode parecer pouco. Mas num país habituado a sobressaltos, a rotina vira, ela mesma, uma forma de revolução silenciosa. A República começa a se parecer menos com um estado de sítio permanente e mais com um sistema de regras capaz de sobreviver ao humor de um homem. É justamente quando essa rotina parece minimamente assentada que ocorre o golpe mais dramático da biografia de Prudente. Em 1897, durante uma cerimônia militar no Rio de Janeiro, organizada justamente para celebrar a volta das tropas de Canudos, o presidente se aproxima de oficiais, troca cumprimentos, observa formações. A cena, vista de longe, é quase irônica. O civil que insistiu na predominância da lei presta homenagem aos soldados que executaram a guerra mais controversa de seu governo. De repente, em meio ao brilho dos sabres, ao som das bandas, um homem se aproxima em movimento rápido demais para ser apenas um curioso. Um estampido falhado, um brilho metálico, um artefato explodindo. Fumaça, gritos, correria. Prudente sente o impacto da confusão mais do que qualquer ferimento direto. Em segundos, o chão da cerimônia se transforma num campo de batalha improvisado. O atentado traz, junto com a pólvora, um rosto conhecido do passado: o florianismo radical. O autor da tentativa de assassinato é ligado a círculos que veneram Floriano como herói absoluto e veem em Prudente a encarnação de
Tudo o que desprezam na República: debate, compromisso, limitação de poder. O tiro que falha e a bomba que explode atingem mortalmente o general Machado Bittencourt, aquele mesmo que, meses antes, dividia, com Prudente, a tarefa de manter o exército dentro da moldura constitucional. O militar cai, ferido de morte, tentando proteger o presidente civil. A imagem é devastadora e simbólica. O corpo de um general servindo de escudo para a vida de um advogado. Em um único gesto, o antagonismo simplista entre farda e terno se rompe. A linha de frente da defesa do governo civil, naquele dia, é um homem de uniforme disposto a morrer para preservar a ordem republicana. Nos dias seguintes, o país entra num estado de choque. Boatos de novas conspirações se espalham. Prisões são efetuadas. Células florianistas são desmanteladas. Há quem proponha, na urgência do momento, respostas extremas: suspensão geral de garantias, perseguição indistinta a opositores, uma guinada autoritária que, paradoxalmente, faria o governo civil agir como os militares que tanto criticara. Prudente, ainda abalado, com a dor pela morte de Bittencourt e com a própria vulnerabilidade exposta diante de todos, tem diante de si uma tentação perigosa: usar o medo para consolidar poder. Ele recua. Determina repressão aos envolvidos no atentado, sim, mas resiste a transformar a crise em justificativa para um estado de exceção duradouro. Mais uma vez, joga contra o instinto de época, insistindo que a República só se tornará adulta se aprender a responder a golpes sem se tornar espelho dos golpistas. À medida que 1898 se aproxima, o relógio que marcava 4 anos de mandato começa sua contagem final. Prudente olha ao redor e vê um país ainda cheio de rachaduras, mas diferente daquele que encontrou ao tomar posse. Não há guerra civil aberta, não há frota rebelada ameaçando bombardear a capital, não há vice-presidente articulando para prolongar, se no poder, a revelia da Constituição. Há, sim, problemas financeiros ainda graves, feridas abertas de conflitos internos, ressentimentos em quartéis, críticas ferinas da imprensa. Mas há algo novo: a ideia de que um presidente civil pode começar e terminar seu mandato cumprindo regras, passando o cargo a outro, eleito, sem que canhões precisem ser apontados para o Congresso. Trabalhando nos bastidores, Prudente ajuda a construir a candidatura de Campos Salles, preparando uma transição que, se der certo, parecerá banal, e justamente por isso, revolucionária. Na última curva de seu governo, o menino de Itu, que se tornou o primeiro presidente civil da República, sabe que não ganhará estátuas colossais nem páginas ilustradas cheias de gestos teatrais. Sua obra é menos visível, quase ingrata. Segurou portas, fechou brechas, aceitou compromissos imperfeitos para evitar desmoronamentos, transformou a presidência, até então uma cadeira quente ocupada por marechais em fúria, em um escritório que pode, enfim, ser entregue a outro civil sem que o país desabe. Quando, prestes a deixar o palácio, ele caminha pelos corredores silenciosos, é possível imaginar o turbilhão de perguntas que o acompanham. Terá valido a pena ceder tanto para garantir tão pouco? Terá sido suficiente em 4 anos afastar o espectro do governo dos sabres? As respostas, porém, não cabem todas em seu mandato. Elas vão ecoar na vida que virá depois da faixa presidencial, nos anos em que Prudente, finalmente fora do poder, verá de longe o que sobrou, o que se perdeu e o que, silenciosamente, permaneceu. Quando Prudente entrega a faixa presidencial e dá alguns passos para trás, a cena parece perfeita. Aplausos afinados, banda marcial. Flores, discursos calculados, mas por trás do brilho do dia claro, há um contraste brutal que ele sente na pele. Do lado de fora, o Brasil comemora a primeira transição pacífica de poder entre civis. Por dentro, o homem que sai do palácio leva consigo a sensação de que deixou um castelo de cartas que pode desabar ao menor sopro de sabres. O povo grita: "Viva a República!" Mas Prudente só consegue ouvir outra frase, muda e insistente, martelando na cabeça. E se tudo isso for apenas uma pausa entre 2 golpes? Ele tem agora o que nunca teve: tempo para descansar. E, ao mesmo tempo, o que mais o apavora: pouco tempo para ver se o país que ajudou a desenhar vai sobreviver sem a sua mão no timão. O trem que o leva de volta a São Paulo corta o interior como uma lâmina de ferro sobre campos esvaziados. Pela janela, Prudente vê paisagens que conhece desde menino: cafezais, vilas, estações pequenas onde curiosos se apertam para conseguir
um vislumbre do ex-presidente. Alguns tiram o chapéu com respeito. Outros cochicham acusações veladas, repetindo frases que leram em jornais. Foi mole com os militares. Entregou o país aos bacharéis? Deixou Canudos virar tragédia? Ele sente o peso de cada olhar como se fosse um voto tardio. Um julgamento que não termina nunca. Não é mais o advogado jovem, nem o presidente sitiado. É um homem que carrega cicatrizes políticas e físicas, que desce do vagão com passos medidos, sabendo que, embora tenha deixado o cargo, não deixou o campo de batalha. Piracicaba o recebe com sinos, bandeirinhas, discursos em praça pública. Mas entre abraços e homenagens, há um detalhe que o fere mais do que qualquer crítica frontal. A rapidez com que o país tenta colocá-lo na prateleira do passado. Políticos locais falam dele como quem fala de uma estátua recém-inaugurada. Respeitoso, mas já fixo, imóvel, decorativo. Prudente percebe o movimento e reage como sempre reagiu. Silenciosamente. Instala-se de novo, volta aos hábitos de interior, retoma a leitura, a advocacia, recebe correligionários em casa. Só que agora, cada visita traz na bagagem um novo capítulo da disputa que ele achou que deixara no Rio. Cartas relatam intrigas de quartel, boatos de oficiais saudosos do pulso forte de Floriano, críticas à fraqueza dos civis. O rival que ele enfrentou na presidência não desapareceu. Só mudou de máscara, espalhando-se em saudades, mitos e ressentimentos. Campos Salles, o sucessor que ele ajudou a construir, é ao mesmo tempo herdeiro e concorrente. Herdeiro, porque só existe como presidente graças ao caminho institucional que Prudente abriu. Concorrente, porque precisa provar que é mais firme, mais disciplinador, mais científico na administração. Em São Paulo e no Rio, comenta-se que agora, finalmente, a República terá ordem e sistema, com a famosa política dos governadores. E acordos rigorosos com banqueiros estrangeiros. Prudente, sentado à mesa de jantar em Piracicaba, lê nos jornais palavras brilhantes sobre o novo governo. E, nas entrelinhas, percebe. A comparação incômoda. Se Campos Salles é o cirurgião frio que cortará os excessos, ele, Prudente, é apresentado como o médico cauteloso, que apenas impediu que o paciente morresse. O rival agora não é só o fantasma de Floriano. É também a possibilidade de que sua própria obra seja reescrita à imagem de outro. Apesar da distância, o ex-presidente não se torna um ermitão. Cartas vão e vêm entre Piracicaba e o Rio de Janeiro. Deputados, senadores, governadores procuram o velho Prudente em busca de conselhos. Em alguns momentos, Campos Salles ele mesmo envia mensageiros discretos. Quer saber a opinião do antecessor sobre crises regionais, sobre a pacificação de caciques estaduais, sobre os limites do rigor econômico. É uma relação ambígua. O atual presidente precisa da legitimidade de Prudente, mas não pode parecer dependente. O ex-presidente, por sua vez, quer ver consolidada a República Civil que ajudou a erguer, mas não pode permitir que seu nome seja usado como selo para qualquer arroxo ou acordo espúrio. Nessas conversas indiretas, nasce uma espécie de duelo silencioso. Quem definirá, no fim das contas, o significado da palavra República no Brasil? Enquanto isso, o relógio que antes marcava 4 anos de mandato passa a marcar algo mais implacável: o tempo de vida. As crises de saúde que o afastaram da presidência não desapareceram com a saída do cargo. Pelo contrário, a exaustão acumulada agora cobra juros, dores repetidas, falta de ar, febres que o obrigam a interromper conversas, longos períodos de repouso forçado. Os médicos recomendam menos política, mais descanso. Prudente ouve, assente e promete. E no dia seguinte, volta a montar cartas detalhadas, cheias de argumentos jurídicos, advertências e apelos a aliados espalhados pelo país. Onde outros veem um aposentado ilustre, ele enxerga alguém que ainda tem uma tarefa específica: garantir que o caminho civil não seja revertido pelo primeiro general saudoso de protagonismo. O tempo que lhe resta precisa ser usado como munição. Cada dia de lucidez vira uma espécie de voto a mais em favor da estabilidade. Há, porém, um tipo de adversário para o qual ele nunca se preparou: o esquecimento. Em cafés do Rio, jovens advogados falam de Rui Barbosa, de Quintino Bocaiúva, do próprio Floriano, como se fossem personagens centrais, de um drama que já começa a virar mito. O nome de Prudente surge, às vezes, como apêndice. Ah, sim, o primeiro presidente civil. Seguido de um silêncio que revela o resto.
A história do país parece mais interessada nos heróis barulhentos do que nos homens que conservaram o teto de pé. Chega aos seus ouvidos o comentário de um jornalista espirituoso. Prudente foi o presidente que não deixou o país explodir, mas também não fez fogo de artifício. A frase o diverte e o fere ao mesmo tempo. Numa república jovem, o perigo é claro. O espetáculo pode valer mais do que a construção lenta de instituições. Mesmo assim, ele encontra brechas de felicidade e alívio no cotidiano. Os serões em família, a presença da esposa Adelaide, os netos correndo entre móveis que já viram tantas conversas sérias. Em alguns fins de tarde, caminha pela cidade, observando como Piracicaba muda. Mais comércio, mais movimento, mais notícias chegando rápido pelos trilhos. De vez em quando, algum desconhecido se aproxima, pede para apertar sua mão, agradece por um gesto que ele nem lembra ter feito. Uma carta de recomendação, uma intervenção em processo, uma defesa de alguém esquecido pela justiça. Esses encontros funcionam como antídoto contra a sensação de irrelevância. Se o país, em escala grandiosa, nem sempre sabe dizer o que ganhou com ele, aquela gente simples parece ter absoluta clareza do que significa ter por alguns anos um presidente que não confundiu a república com propriedade privada. O conflito com seu velho antagonista, porém, não desaparece. Apenas assume formas mais abstratas. Floriano está morto, mas sua imagem segue estampada em paredes de quartéis, em discursos inflamados, em crônicas apaixonadas. Às vezes, Prudente recebe recortes de jornal com artigos saudosos. Se o Marechal de Ferro estivesse vivo, não veríamos tais humilhações. Referindo-se a crises econômicas, a conflitos trabalhistas nascentes, a desentendimentos entre estados, é como se o país estivesse sempre pronto a reinterpretar qualquer dificuldade como prova de que o caminho civil é fraco demais. O que o atormenta não é a glória póstuma de Floriano. É a possibilidade de que, a cada tropeço, alguém levante de novo a tese de que só o ruído das botas resolve. A rivalidade agora é entre duas memórias concorrentes, duas narrativas sobre como se governa um país novo. À medida que o século XX se aproxima, o Brasil começa a mudar numa velocidade que assusta até os mais otimistas. As cidades crescem. A imigração enche as ruas de sotaques novos. Fábricas surgem com ruídos metálicos que substituem o barulho dos cascos de cavalos. Prudente, sentado em sua cadeira, observa essa transformação com uma mistura de fascínio e inquietação. Ele sabe que a república que ajudou a fundar foi desenhada pensando em fazendeiros, bacharéis, coronéis e soldados. Agora surge um novo ator. O trabalhador urbano, o operário, o pequeno funcionário. Em cartas a amigos, ele alerta para o risco de uma república que continue sendo pacto apenas entre elites regionais, ignorando a massa que cresce nas periferias das cidades. É um alerta que poucos escutam. A pressa em organizar finanças e alianças estaduais faz com que muitos vejam esses temas como problemas do futuro. Prudente pressente, porém, que ignorá-los é construir um vulcão adormecido. A certa altura, o ex-presidente recebe uma visita que funciona como um pequeno terremoto íntimo. Um militar, que anos antes o criticara abertamente por fraqueza civil, aparece à sua porta em Piracicaba. Vem agora em posição diferente, trazido por recomendações, com ar respeitoso. Ao sentar-se, admite que na época não compreendia a lógica de limitar o poder dos quartéis. Hoje, confessa: entendo que se tivéssemos seguido por outro caminho, estaríamos até agora em estado de sítio. Essa meia retratação não vira manchete, mas para Prudente vale mais do que editoriais bajuladores. Ali, de forma quase discreta, acontece um dos giros mais significativos de sua biografia. Um representante da farda reconhece, ainda que parcialmente, o valor de um governo que se impôs não pelo medo, mas pela persistência na lei. O antagonista de outrora se curva por um instante ao projeto que antes combatia. No entanto, nem todos os encontros tardios trazem conforto. Em uma tarde, folheando jornais de circulação nacional, Prudente lê críticas duras ao sistema político que se consolidou após sua presidência. A expressão política dos governadores aparece associada a manobras eleitorais, exclusão de opositores, concentração de poder em oligarquias. A república que ele imaginara como espaço de alternância e debate parece, em alguns trechos, ter se transformado numa engrenagem fechada, onde acordos de bastidores valem mais que votos populares. A ironia é cruel. Parte do edifício institucional que ele ajudou a erguer serve agora para sustentar um jogo restrito.
que esquece a promessa inicial de regeneração social. Ele sente quase fisicamente a pressão de uma pergunta. Até que ponto consolidar a forma republicana permitiu que o conteúdo fosse capturado pelos mais fortes? O corpo cobra seu preço definitivo em 1902. As crises de saúde se tornam mais frequentes, mais longas, menos reversíveis. Médicos reforçam o regime de repouso, limitam visitas, prescrevem remédios que aliviam sintomas, mas não desarmam a causa. Prudente, deitado, luta com o próprio orgulho. Quer se manter informado, pede jornais, escuta leituras em voz alta, tenta acompanhar a sucessão presidencial que se aproxima. A eleição de Rodrigues Alves, outro civil, é para ele um sinal inequívoco de que, ao menos naquele momento, sua batalha principal foi vencida. A faixa presidencial continuará circulando entre homens de terno, não entre generais de prontidão. O tempo que lhe resta é contado agora não em anos de mandato, mas em meses, semanas. O relógio invisível que o acompanhou na presidência reaparece, só que, desta vez, não marca prazos constitucionais. Marca o limite do próprio fôlego. Nos últimos dias, a casa em Piracicaba se enche de um silêncio denso, cortado apenas por passos contidos e murmúrios de preocupação. Familiares se revezam ao lado da cama. Antigos aliados mandam telegramas. Políticos de diferentes correntes enviam mensagens formais, de estima e reconhecimento. Em alguns momentos de lucidez, ele faz perguntas curtas, diretas, como se ainda estivesse no gabinete presidencial. As eleições correram em paz? Houve intervenção de quartel? O Congresso vai se instalar normalmente? São perguntas que podem soar burocráticas a quem não conhece sua história, mas que, na verdade, condensam toda a angústia de uma vida. Saber se a máquina institucional que ajudou a montar consegue funcionar sem sua presença. Quando recebe as respostas tranquilizadoras, fecha os olhos por instantes, como quem assina mentalmente um relatório final. A morte, em 3 de dezembro de 1902, não interrompe apenas a vida de um ex-presidente. Interrompe também um diálogo que ele mantinha, em silêncio, com o futuro. O cortejo fúnebre, atravessando ruas de Piracicaba e depois acompanhado à distância pelo país, é marcado por um detalhe que se impõe aos olhares atentos. Lado a lado, seguem autoridades civis e militares, membros do judiciário, políticos de diferentes partidos. Não há carros de combate, não há demonstrações de força armada. O corpo de Prudente é conduzido numa cerimônia que, sem dizer, reafirma o que ele passou a vida tentando provar. Que fardas podem prestar honras a um civil sem que isso seja visto como humilhação, mas como normalidade. Alguns velhos companheiros comentam em voz baixa que, se Floriano tivesse tido o mesmo cortejo, provavelmente viria cercado de canhões. Prudente, ao contrário, é levado por mãos desarmadas. Depois de enterrado, seu nome entra naquele território nebuloso em que a memória pública decide, com critérios pouco claros, quem vira mito e quem vira rodapé. A República segue, e com ela virão novas crises, golpes, ditaduras, revoltas, redemocratizações. Em 1930, em 1964, em tantos outros momentos de ruptura, o país voltará a se perguntar quem manda de verdade: o voto ou o canhão. Quase sempre, quando esses dilemas explodirem, poucos lembrarão do homem que, no final do século XIX, apostou que era possível impor a autoridade civil sem romper com a legalidade. Seu legado não está na espetacularidade de um feito isolado, mas numa sequência de decisões cautelosas que impediram desastres maiores. Como acontece com bons alicerces, ninguém os vê depois que a casa está de pé, até o dia em que uma rachadura faz falta. E, no entanto, cada vez que o Brasil atravessa uma transição de poder sem quartéis em sobressalto, cada vez que um presidente termina o mandato e passa a faixa a outro sem que se ouçam ruídos de botas ao fundo, a sombra de Prudente de Moraes reaparece, mesmo sem ser nomeada. A disputa com seu grande rival não terminou com a morte. Continua, diluída na disputa permanente entre projetos de país, de um lado, a nostalgia do homem forte, pronto a resolver tudo por decreto e por baioneta, do outro, a aposta arriscada e trabalhosa em instituições imperfeitas, mas passíveis de correção, se, em vida, Prudente teve 4 anos para provar que um civil podia atravessar o fogo e chegar vivo ao outro lado, depois de morto. Ele ganhou um prazo muito maior, o da própria história brasileira, que a cada crise volta a testar se a escolha feita naquele
Fim de século foi coragem ou fragilidade? A resposta, como ele talvez intuísse ao entregar a faixa e descer a escadaria do palácio, nunca seria definitiva. Mas graças a ele, pelo menos passou a existir a chance de ser decidida nas urnas, e não no eco de um tiro.